Paz, Cauã, paz, presbítero Técio. Nós iremos recomeçar nossa live hoje, pois nos deu um retorno sobre a imagem, o som. Irmãos, me digam se está bom, se está audível. Pai do seu irmão José, seja bem-vindo, meu querido. A todos, sejam bem-vindos. Graças a Deus que aqui estamos para mais esse momento que teremos de conselhos bíblicos em tempos de crise. E nós queremos estar com os irmãos nessa pequena introdução ao aconselhamento bíblico. Paz Edicleide, seja bem-vinda. Ao aconselhamento bíblico para capacitar os irmãos a se edificarem, né, mutuamente. Então nós agradecemos a Deus pela vida de vocês, pela vida de cada um que participará conosco. Pai Daniel, dá uma conferida aí, imagem, som, dá uma olhada para mim aí, porque a gente está começando, esperando a entrada dos irmãos. E como falamos, que iríamos fazer essa primeira live, e portanto já iríamos dar início. Os irmãos vão chegando, irmã Eliana, Fabiana, que estão chegando, sejam bem-vindos. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Paz, Fabiana. Paz, a voz de longe, de perto. Estamos nessa noite dando continuidade a este nosso estudo e também essa pastoral. Queria desde já que vocês separassem o texto de Romanos, capítulo 15, versículo 14. Tá ótimo, irmão José, ok? Obrigado pelo retorno aí. E nós queremos nesse instante orar. Vamos orar, irmãos, vamos pedir a Deus que nos direcione. Pai bendito, aqui estamos reconhecendo a nossa total dependência de Ti, reconhecendo a Tua soberania sobre todas as coisas, reconhecendo a nossa condição de não ter mérito algum de nos aproximar de Ti, Senhor, mas também reconhecemos que o Senhor nos deu também, ó Pai, o acesso a Cristo, a Ti, por meio de Cristo, pelo qual nós temos ousadia, nós possamos entrar com confiança na Tua presença. E pelo meio dele, Pai, nós somos sacrifícios agradáveis a Ti, Senhor. Nossa vida seja agradável a Ti, por Cristo Jesus. Te pedimos por essa noite, por mais um momento que aqui estaremos com nossos irmãos, nos dá sabedoria para que possamos desenvolver esse trabalho, esse momento em que a Tua igreja seja edificada, Pai. Muito obrigado, porque eu reconheço que sem Ti nada podemos fazer. E que nesse instante, Pai, a pessoa mais importante é Jesus Cristo. E que nós somos apenas instrumentos em Suas mãos. Abençoa cada pessoa que vai participar conosco, porque, Senhor, terão que aprender. Aquelas que não participarão perderão a oportunidade. Mas eu te suplico, Pai, por toda a Tua igreja na terra, por todos os Teus servos que participarão aqui. Nesse intuito também te suplico que faz com que a nossa mente seja trazida cativa à ministração da Tua palavra. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Ok. Valeu, Daniel. A gente vai dar continuidade, meus irmãos, como eu falei. Hoje vamos falar um pouco sobre o uso da Bíblia no aconselhamento. Claro,
se é aconselhamento, se são conselhos bíblicos para tempo de crise. Nós precisamos da Bíblia como este principal meio pelo qual Deus nos aconselha. Eu quero aqui, desde já, pedir aos irmãos que abram as Bíblias em cá, onde vocês estiverem nesse momento, em Romanos capítulo 15, versículo 14. Nós estamos apenas dando início. Graças a Paz, Solange. Seja bem-vindo, pastor Jeremias, meu amigo, irmão. Deus abençoe. Então vocês podem abrir a Bíblia aí em Romanos capítulo 15. Coloca aí, Daniel, para o pessoal acompanhar, por favor. Romanos 15, 14. O apóstolo Paulo diz na versão Almeida revisada e corrigida, ele diz assim: eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Na versão Paz Márcia, seja bem-vinda. Na versão NVI, essa que está aberta aqui diante de mim, ele diz assim: meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Então, meus amados irmãos, seja bem-vindo, pastor Luciano, meu amigo, irmão. Nós queremos, a partir desse ponto de Romanos capítulo 15, versículo 14, trazer alguns embasamentos para a questão dos conselhos bíblicos ou do aconselhamento bíblico que devemos dar aos nossos irmãos, porque com isso são-nos oferecidos algumas diretrizes quando Paulo fala esse pequeno texto aqui. É bom a gente pensar que Paulo já está no fim dessa carta aos Romanos, onde logo mais ele vai fazer saudações pessoais, que é o capítulo 16, e aí no capítulo 15 ele começa a dar suas credenciais, no versículo 14, capítulo 15, versículo 14 até o 22. Seja bem-vindo, pastor Ederson, meu amigo. Ele começa a dar suas credenciais de ministro, mas é bom lembrarmos que o versículo 14, Paulo, quando ele diz eu estou convencido, quando ele fala sobre a sua certeza a respeito da capacidade para aconselhamento dos irmãos, Paulo está com certeza mostrando para os irmãos uma verdade explícita na carta, porque ele fez a fundamentação na carta do capítulo 1 até o capítulo 11. Ele fez a fundamentação da doutrina da carta. A carta de Romanos traz a doutrina da justificação pela graça mediante a fé, que é um dos pilares da igreja protestante. Foi ali no protesto de Martinho Lutero, ele usou a carta de Romanos, principalmente ele tinha em mente o versículo capítulo 1, versículo 17, quando diz o texto de Romanos: o justo viverá por fé. Esse texto é tirado da profecia de Abacuque. Então, seja bem-vinda, Nete. Deus abençoe. Paz para o presbítero Josias e a família. Então o apóstolo Paulo está pensando em toda a fundamentação que ele fez na carta aos Romanos, capítulo 1 até o 11. E ele também está pensando que ele deu ali orientações práticas à igreja, do versículo do capítulo, no caso 12, 13, 14, e aqui ele já entrando no capítulo 15. Seja bem-vindo, Felipe. Seja bem-vindo, Joselma. Então,
seja bem-vindo. Paz a todos, paz ao irmão Elcides, a Felipe Porto, a Joselma, paz a todos. Então, irmãos, só a gente orientar aqui um pouco o capítulo 15 de Romanos, versículo 14, Paulo está nesse versículo 14 mostrando que essa afirmação dele não é em vão. Ele fundamentou a doutrina da carta, que é a justificação pela fé, uma doutrina essencial da salvação. Nós somos declarados justos por causa da graça de Deus, mediante a fé que Ele nos dá pela pregação do Evangelho. Essa é a fundamentação da carta. Do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo desenvolve isso. Então, do capítulo 12, 13, 14, 15, Paulo está trazendo lições práticas dessa doutrina para a igreja, né? Paulo está trazendo essas lições para que a igreja ela não fique apenas com a teoria, mas ela tenha uma prática. Então, bem fundamentada a igreja, agora ela está sendo orientada a praticar o que ela aprendeu, porque foi instruída. Então, preste bem atenção, ele vai dizer aqui, vocês estão plenamente instruídos ou plenos de conhecimento, como dizem algumas outras versões. Então, o apóstolo Paulo não estava fazendo ali um elogio qualquer para bajular a igreja, não. Ele estava deixando bem claro para os irmãos que ele sabia a doutrina, o que ele ensinou é uma questão de consciência ministerial do apóstolo Paulo. Ele sabia que ensinou, ele sabia que tinha fundamentado bem os irmãos e tinha mostrado também a prática dessa fundamentação, dessa doutrina, e agora ele podia afirmar que os irmãos estavam prontos para o ministério do aconselhamento mútuo, ou seja, de aconselhar-se uns aos outros. Tem uma versão que diz admoestar-se ou admoestar-vos uns aos outros. Bem, a igreja ela estava diante de uma delegação. Paulo delega aqueles irmãos a cuidarem uns dos outros pelo aconselhamento doutrinário, ou seja, aconselhamento bíblico, pelos conselhos bíblicos. Não era um momento fácil para a igreja de Roma. A igreja de Roma enfrenta perseguições depois, né, como demais igrejas, sempre em meio ao sofrimento. Eles teriam que vivenciar sua fé, em meio à crise. A igreja sempre ela enfrentou, no primeiro século, ela passou anos e anos enfrentando perseguições. Então, todos esses conselhos bíblicos de Paulo não eram conselhos que encontravam um ambiente ao redor favorável para que se praticasse de forma tão, digamos assim, de forma tão que não trouxesse nenhum tipo de prejuízo, de uma forma tão tranquila. Não. Pelo contrário, a igreja ela estava diante de uma delegação que foi muito bem fundamentada por Paulo, muito bem feita por Paulo, claro, no poder do Espírito Santo. E essa fundamentação era intencional e era necessária, porque Paulo tentava que os irmãos cuidassem uns dos outros e que eles entendessem a necessidade de se aconselhar. A igreja deve atuar no aconselhamento mútuo. É isso que Paulo está querendo dizer. Então, ele mostra a capacidade de aconselhar está em três diretrizes ou três tipos de destaques ou destacamentos que Paulo faz. Ele destaca em primeiro lugar que o que fazia com que ele entendesse que a igreja era capaz de aconselhar aquela igreja é que ela estava cheia de bondade, fruto do Espírito, né? Caráter e também a atitude cristã. Paulo entendia que toda essa doutrina que ele deu à igreja por meio do Espírito Santo produzia nos irmãos o fruto do Espírito. É tanto que numa carta muito parecida com o assunto de Romanos, que é a carta aos Gálatas, Paulo vai desenvolver lá a questão dos frutos do Espírito, do fruto do Espírito. Então, bondade é algo que o Espírito Santo produz no cristão, mediante, claro, o fato de que esse cristão ele é alimentado, ele é transformado, ele é
renovado pela palavra, no entendimento. Então é uma atitude onde o cristão busca praticar o bem em favor do próximo e, consequentemente, da comunidade cristã. Sobretudo entendendo que Paulo estava falando que o fato de admoestar requer esse tipo de atitude. Então Paulo destaca, ele considera que o ensino que ele deu não provocou nos irmãos uma espécie de revolta doutrinária, um orgulho doutrinário, porque ele já tinha orientado. Se você for prestar bem atenção, Paulo vinha, de alguma forma, quando ele começa a tratar da questão prática, ele vai falar sobre a vida de santificação plena ao Senhor, na exemplificação do sacrifício, lá em Romanos 12. Ele vai falar como deve ser o amor, ou seja, o amor aqui é também a questão da prática, o amor na prática, o amor que reflete o caráter de Cristo. Ele vai falar sobre a submissão às autoridades, porque a igreja estava ali num contexto de bastante opressão dos romanos. O amor ao próximo, o fim dos tempos, como se portar no fim dos tempos, sobre a tolerância para com os fracos, como a igreja deveria agir, os irmãos deveriam tratar uns aos outros por serem fracos. Isso, versículo 14, do capítulo 14 e capítulo 15, ele vai tratando disso até ao versículo 3 do capítulo 15. Então, esses irmãos, quando leram essa carta, meus irmãos, eles não leram como a gente às vezes lê. Por certo, eles leram sob a orientação de outros líderes cristãos também. E toda essa fundamentação doutrinária, tanto de uma forma instrutiva como prática, uma instrução tanto verbal como uma instrução prática que Paulo dá, ela era para Paulo suficiente e fazia com que ele destacasse na igreja a plenitude de bondade nos irmãos, por causa da atuação do Espírito Santo mediante a doutrina, a palavra. Bem, outra coisa que Paulo destaca para que os irmãos tivessem capacidade de poder aconselhar é a plenitude do conhecimento, ou seja, uma ideia que traz estar plenamente instruídos. A doutrina bíblica, a doutrina que Paulo deu. Ele considerava, como sempre ele gostava de dizer, que ele disse certa vez que ele anunciou à igreja todo o evangelho de Deus. Essa questão de todo o evangelho é muito discutida entre teólogos, porque alguns pensam que Paulo ensinou toda a Bíblia, que Paulo, no caso, ele tinha o Antigo Testamento em mãos. Então, por cartas, Paulo procurou, segundo o entendimento de muitos outros teólogos, Paulo procurou dar esses resumos, ou seja, mostrar o que realmente o Evangelho trazia como doutrina e como prática, para que esses irmãos colocassem em voga diante das circunstâncias em que eles estavam vivendo. Bem, a carta de Romanos não é diferente. Então Paulo, ele sabia disso, e portanto ele dizia que o que ele podia destacar na vida dos irmãos para que eles pudessem aconselhar era a plenitude do conhecimento. Ou seja, Paulo está mostrando aqui que é preciso que você tenha recebido para se possuir, para ser possuidor desta capacitação. Ou seja, Paulo estava aqui dizendo para os irmãos que ele capacitou, que ele fez um trabalho, ele tinha consciência de um trabalho bem feito e tornava os irmãos então capazes para o aconselhamento. Por fim, Paulo também ele destaca que a sua orientação pastoral, porque ele começa dizendo: meus irmãos, eu mesmo estou convencido. Então, ele estava dizendo que o seu ministério não foi em vão entre os irmãos. Ele reconhecia e conhecia que os irmãos estavam neste nível de capacitação ou capacidade para aconselhar uns aos outros mediante a doutrina bíblica. Por conseguinte, eles também tinham uma prática vindo desta doutrina. Meus irmãos, há também que se considerar que, por inferência, o texto nos mostra também a dependência do apóstolo Paulo
do poder do Espírito Santo. Claro que ele vai deixar bem claro para os irmãos que a atuação do Espírito Santo na vida dele é forte, né? É destacável, e não é na vida da igreja. Paulo não ousava entender que o que ele ensinou à igreja, ele ensinou por ensinar. Paulo não era mais um fariseu, ele sabia os métodos farisaicos de não depender do Espírito Santo, mas depender da religiosidade, do legalismo, de obrigar as pessoas a se santificarem porque observavam a lei. Muito pelo contrário, Paulo vai dizer que no versículo 13 mesmo, você voltando um pouco, vai dizer que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, Paulo aqui deixa bem destacado que todo o trabalho dele e tudo que refletiria na vida da igreja, né, basicamente, não, sem sombra de dúvida, Paulo não poderia negar a atuação do Espírito Santo. A atuação do Espírito Santo, juntamente com a palavra, ele atua juntamente com a palavra, por meio da palavra, é inegável. Não poderemos achar que ser guiado pelo Espírito Santo é ser guiado como se o Espírito Santo fosse uma entidade, uma entidade que nos leva, nos dá direcionamentos à parte da Bíblia. O Espírito Santo me fez sentir, o Espírito Santo me mandou dizer a você. Isso são frases muito usadas por pessoas que têm uma percepção ou um certo nível espiritual que a Bíblia não ensina. Não sei se existem níveis espirituais, mas assim, como a gente já falou, é uma espécie de ironia, mas eu não quero ficar com a ironia, eu quero ficar com o meu sentimento de temor, porque usar o Espírito Santo para dizer que eu estou sentindo, isso me dá mais autoridade, isso não é ser guiado pelo Espírito, definitivamente não é. Ser guiado pelo Espírito Santo é ser guiado pela palavra que o Espírito Santo nos ministra. O Espírito Santo ministra a Bíblia no nosso coração. Ele vos ensinará toda a verdade. E quando a gente vai falar de aconselhamento bíblico, a gente não pode esquecer do Espírito Santo, porque Jesus Cristo disse que ele seria o conselheiro, que ele enviaria um outro consolador, um outro conselheiro, aquele que nos guiaria em toda a verdade. E ele nos guia na verdade das Escrituras. Escrituras essas que o Espírito Santo, que o próprio Jesus Cristo não negou, nunca anulou, pelo contrário, ele cumpriu e a completou, e que ele falou que veio cumprir a aliança, a nova e eterna aliança, de aplicar aos corações essa Escritura, e também lembrarmos que o Espírito Santo atua tão somente pela palavra, para que nós não venhamos a achar que poderemos dar uma série de regras para as pessoas também. Então não é dizer que é guiado pelo Espírito Santo sem a Bíblia, é muito temerário. Isso é difícil, isso não é bom no aconselhamento, como também querer usar a Bíblia e achar que isso vai mudar alguma coisa na consciência da pessoa sem a ação do Espírito Santo. Precisamos de entender que tem esse tempo do Espírito Santo agir, que também tem a ação dele soberana e que tem também esta atuação dele em nós. O conselheiro e o aconselhando, os irmãos, quando se aconselham, devem entender que dependem disso, que são dependentes do poder do Espírito Santo. Bem, irmãos, então são 3 os destaques que Paulo dá para que um cristão seja considerado capaz de aconselhar. A plenitude de bondade, ele mostra aqui, a plenitude de conhecimento da doutrina bíblica e a orientação pastoral. Ou seja, você está sendo guiado por um discipulador. É algo que a igreja tem que entender, que o discipulado ele é contínuo. Começa quando você se converte e termina quando você parte. Ou quando vai terminar quando Jesus voltar. Enquanto lá, nós estaremos sempre acompanhando uns aos outros, admoestando uns aos outros. Nós precisamos entender que existem assuntos que
sempre serão tratados frente à fé, e para tal precisamos da Escritura. E eu falei para vocês que a gente ia falar um pouco sobre como usar a Escritura no aconselhamento. Nós temos aí agora o texto de 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Abra aí sua Bíblia, acompanha comigo, tá certo? Eu quero aqui tentar resolver essa segunda parte em 20 minutos. Ela também é introdutória, a gente não pode definir ou dizer que é completo, é uma introdução. Portanto, nesse texto, no texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, Paulo diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus. Tem um texto que diz aqui, a corrigida fiel, diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e útil para o ensino, ou então proveitosa para ensinar, para redarguir ou repreender, para corrigir e para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ok? Então, o apóstolo Paulo, ele está nos mostrando que nós temos um livro, este livro, que contém esta principal característica, que é a inspiração divina, ou seja, a Bíblia foi soprada por Deus, no sentido de que esta palavra foi falada aos profetas mediante o Espírito Santo, e estes homens, eles, usados pelo Senhor, eles deram a palavra de Deus um registro. Então, não é a instrumentalidade humana que tira a validade, o vigor das Escrituras. Não, muito pelo contrário. Homens santos escolhidos da parte de Deus, eles escreveram a palavra, e essa inspiração é provada dentro da própria Escritura. A própria Escritura, ela se sustenta. Portanto, existe um autor chamado Kevin DeYoung. Ele escreveu um livro, Levando Deus a Sério, e nesse livro ele diz que a Bíblia, ela é compreensível, ela é suficiente, ela é autoritativa e é necessária. Então a Bíblia tem 4 características na visão de Kevin DeYoung. Ele diz que a Bíblia é suficiente, a Bíblia é clara, a Bíblia é autoritativa, ela é autoridade, e a Bíblia ela é necessária. A Bíblia tem estas características. Por ser suficiente para que o homem conheça a Deus e seja capacitado a servir a Deus, a Bíblia, isso quer dizer que não precisamos de nenhuma outro material, de nenhum outro meio de instrução que não seja a palavra. Ela é suficiente. Toda a Escritura, é daqui, da suficiência das Escrituras, que vem outro grande marco da doutrina protestante, os 5 solas, e o primeiro sola, que é justamente sola Escritura, ou seja, somente a Bíblia. Então, nós temos isso como regra de fé e prática, como uma doutrina fundamental para que um cristão e para que uma igreja seja reconhecida como igreja. Essa é uma das doutrinas da unidade da fé. Isso aí é indiscutível. Se uma igreja não crê no sola Escritura, ela não é considerada uma igreja séria cristã. Ela vai dizer que a Bíblia não é suficiente. Bem, nessa suficiência, a doutrina da inspiração também nos faz entender que a Bíblia é clara. Apesar das pessoas dizerem que não entendem a Bíblia, que têm dificuldade de entender a Bíblia, o que tem se constatado, os estudos têm constatado que o problema não é de clareza, mas é de falta de dedicação ao estudo.
né? Esta obscuridade que as pessoas dão à Bíblia é de fora para dentro, porque de dentro para fora a Bíblia é um livro claro, é um livro que nos deixa ver como toda a doutrina ela é bem estruturada, ela tem uma unidade excelente, e por isso que a sua clareza vai se tornando mais evidente, porque quando a gente compara textos com textos, isso vai nos dando mais certezas. Portanto, é bom lembrarmos que falta, na verdade, são pessoas que queiram não só apenas dizer que amam a Bíblia, mas que estudem. A Bíblia também ela é autoritativa, né? Quando se trata dos dogmas bíblicos, puramente, quando aquelas doutrinas que são puramente bíblicas, não há o que se questionar quando se fala. O que a gente quer dizer com isso, irmãos, é que não existe, em relação à autoridade da Bíblia, o meu parecer, a minha opinião, a minha visão. Existem alguns textos na Bíblia que eles, infelizmente, por causa da nossa limitação, e às vezes também por causa da teimosia e cegueira de alguns, as pessoas levantaram ao longo dos séculos, né, ao longo dos tempos que a igreja está na Terra, visões diferentes de certos textos, mas só há uma interpretação para o texto. Então, aplicações são muitas e até entendimentos. Quando um teólogo ele é honesto e ele consegue entender que aquele texto para ele não tem uma compreensão final, mas apenas parcial, ele usa termos como parece, nos deixa entender. Ele não vai ali e geralmente esses textos polêmicos da Bíblia, eles não alteram a doutrina em si. Eles não alteram toda a unidade bíblica. Já foi comprovado isso, já foi muito bem comprovado, né? A Bíblia ela não contém contradições, ela contém paradoxos. Contradições são verdades que se chocam, que se negam. Paradoxos são verdades que andam para a doutrina da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Não há como negar. As duas estão na Bíblia. Não há como negar. É só crer, entendeu? Muitas vezes se torna até difícil conciliar a soberania de Deus com o nosso papel, como por exemplo agora, nessa situação do coronavírus. Um certo pastor chamado John Piper escreveu um livro, Coronavírus e Cristo, e o livro dele foi negado a ser ouvido em áudio pelo YouTube. Alguém processou ele para que esse audiobook fosse tirado, justamente porque a pessoa não cria na soberania de Deus como John Piper fundamenta. E a forma como ele fundamenta a soberania de Deus é bíblica, é confiável, é fiel. Mas aquela pessoa acha que não, ela tende muito mais para a responsabilidade humana, ela crê muito mais no arbítrio humano, que Deus respeita essas coisas, e só isso. Então assim, são paradoxos que sempre haverá discussão na igreja, e quando isso levar a quebrar a unidade, é melhor cessar, procurar ver a clareza da Escritura. Então já está resolvido. Por clareza, a clareza também evoca autoridade, a Bíblia é autoritativa, ela deixa lá o paradoxo, e isso é uma autoridade que ela tem, dispor o paradoxo, foi assim que Deus expôs. Imagine, né, se Deus ele fizesse algo que a gente não entendesse, né? Não seria revelação, seria misticismo, seria algo obscuro. E por fim, a Bíblia ela é necessária, né? Nós não temos uma escritura que se atualiza tão rapidamente. Por exemplo, algo que nos mostra que a Bíblia é necessária: o homem é incapaz de buscar a Deus, de conhecer a Deus, de se voltar para Deus sem a Escritura, sem Cristo Jesus. O homem ele é sem a pregação do Evangelho e, por conseguinte, sem um Salvador, que é Cristo Jesus. Ele é incapaz de voltar a Deus sem ter um Salvador. Isso é a mensagem da Bíblia, ela é atual em todos os tempos, por isso que a Bíblia é necessária. Ela é necessária a todas as circunstâncias da vida, a tudo que fizermos, porque se temos que fazer tudo para a glória de Deus, então a Bíblia é necessária. Obviamente, a Bíblia ela é muito mais necessária para aqueles que devotam a ela a fé, porque creram. Aqueles que não creem acham que ela não é necessária, mas
ainda assim, por não crerem, ela não deixa de ser necessária para eles. Ela se cumpre e eles são ainda agraciados pela graça comum, porque todo dia o sol se levanta sobre eles, né? Então, essa é a maravilha da palavra de Deus. Esta mesma palavra, ela é usada para o aconselhamento. Eu queria, assim, falar de forma simples. Primeiro, o entendimento que você tem que ter da história da redenção na Bíblia. Eu falei aqui semana passada, eu vou reiterar. Criação, queda, redenção, consumação. A criação boa, a queda vem a criação corrompida, a redenção vem a criação redimida e na consumação a criação restaurada, que é ser o novo céu e a nova terra. Basicamente, é este o assunto da Bíblia. Gênesis 1 e 2 narra a criação, Gênesis 3 já narra a queda, Gênesis 4 por diante, né, começa a redenção e, por conseguinte, os textos apocalípticos, geralmente eles, falam da consumação, ou seja, como no final de tudo o Senhor ele vai restaurar tudo isso. Na verdade, ele já começou a restaurar, né? E, através da redenção na cruz do Calvário, o Senhor está restaurando primeiramente o homem, os homens e aqueles que creem, e toda a criação juntamente ela geme por causa de que o homem sujeitou ela à vaidade. Então nós temos que ter o conhecimento de que o pecado atinge o homem todo homem, em todos os lugares, em todo o tempo. E a queda trouxe a necessidade da redenção. Isso já estava na eternidade, mas o que vale aqui é a fé, crermos, não vai especular, crermos. Então, quando a gente lê a Bíblia nesse sentido, a gente vai perceber que quando a gente vai aconselhar alguém, em primeiro lugar, a gente tem que ter esta consciência teológica, este dogma. Olha, Deus criou tudo perfeito, inclusive o homem, mas o homem pecou, então o homem se tornou corrompido totalmente. Veja que Paulo vai falar lá, eu tenho certeza de que vocês estão cheios de toda a bondade. Paulo já está falando de alguém redimido, em que um fruto do Espírito, quer dizer, um fruto que o homem não consegue produzir fora de Deus. A bondade fora de Deus é trapo de imundícia, porque o homem ele é corrompido pelo pecado. Tudo que ele faz é para a glória dele, ele tenta roubar a glória de Deus. É isso que é a ideia. Todas as vezes que você for aconselhar, ou você for ser aconselhado, lembre-se, você e a pessoa que está lhe aconselhando, mesmo sendo já restaurados por Cristo Jesus, vocês precisam entender isso, para que busquem a ação do Espírito Santo, dependam da ação do Espírito Santo. Lembremos também que no uso da Escritura precisamos de ver que textos são esses que mostram a queda. Paulo vai falar sobre a questão das consequências da queda em Romanos 1. Existem salmos onde quando vemos confissões de pecado, e ali eles narram o que os homens fizeram. Textos lá de Gênesis, lá em Noé, quando diz o homem é mau desde toda a sua meninice. Outros textos que vão mostrando a corrupção humana, a que ponto chegou a corrupção humana. Gente, às vezes a gente fica olhando um jornal, isso, aquilo, outro, e a gente acha aquilo muito absurdo por causa de tanta maldade, tanta corrupção. Mas olha para a Bíblia, lê a Bíblia, 2000 anos atrás, tudo que está escrito nela é muito atual. O homem é incapaz de ser nada além do que ele já é, um ser caído, longe de Deus, praticando todo tipo de maldade e ainda assim pervertendo a justiça de Deus, a verdade de Deus pela injustiça. É um homem que mudou a ética, abandonou o conhecimento e abandonou a transcendência de Deus. Ele ignorou tudo isso. Deus é transcendente, Deus é incomparável. Certo texto de Davi diz assim: quem é o homem para que dele te lembre, Senhor? Quer dizer, não somos nada se o Senhor foi. Então, lembre-se dessa questão. Estamos pós-queda ainda. Estamos vivendo as consequências da queda na natureza humana e na natureza criada, na criação em geral, enfim.
Por conseguinte, lembre-se que Deus providenciou um Redentor. Esse Redentor já veio. Então a solução é Cristo. Sabe, se você perder num momento que, não, você pode mudar assim uma coisa, não, fora de Cristo não, você tem que clamar por um Salvador. Você precisa de um Salvador. Você precisa de Cristo. E por fim, lembrar que Cristo é a garantia de que nele nós iremos viver o novo céu e a nova terra, ou seja, a restauração de todas as coisas. Esta é a visão bíblica que todo conselheiro deve ter. Outro tipo de visão vai distorcer a interpretação de todos os textos, bem dizer, da Bíblia. Até porque a gente vai entender, não temos como abordar isso agora, eu vou ter que abrir para vocês perguntarem já, fazer perguntas. A gente vai entender que nem todo texto ele tem uma serventia direta para aconselhamento, né? Não é? E outra coisa mais, alguns textos eles trazem certas verdades que são do dia a dia, são irônicos, são textos que contam histórias, ou histórias também, né, que contam mitos até, textos que contam mitos, viu? Não são mitos, eles contam mitos, né, que foram registrados ali nas narrativas, ou seja, naquilo que a gente aprende, que são as histórias contadas na Bíblia. Mas precisamos de ver que toda essa narrativa, a poesia bíblica, os textos proféticos, eles seguem este mesmo padrão. Deus criou bom, a criação se corrompeu, agora a criação está sendo redimida e a criação será finalmente restaurada. Tudo será restaurado. Criação, queda, redenção, consumação. Basicamente é isto. E é necessário que nós tenhamos realmente a direção do Espírito Santo, porque é só isso que ele ministra ao nosso coração. Ele não vai ministrar outra coisa, né? Ele não vai ministrar. Olha, preste atenção. Fazer interpretação bíblica não é só pegar o texto literalmente, dizer, está escrito não. Isso é biblicismo, ou seja, você pega o texto e diz, ele está vendo, está escrito assim. Não, isso não é fazer interpretação bíblica e nem isso não vai dar uma boa aplicação. Não vai dar. Fazer interpretação bíblica é ler o texto, comparar se aquele assunto que está no texto tem mais algum lugar da Bíblia, ver como isso é entendido por diversos teólogos ao longo dos anos e também fazer inferência sobre aquilo ali relativo a todas as doutrinas da Bíblia. Veja, o texto que a gente leu para vocês, a gente mostrou que Paulo estava dizendo que ele conhecia a capacidade dos irmãos a aconselhar, mas eu mostrei para vocês que por inferência Paulo estava mostrando que a dependência era do poder do Espírito Santo, porque logo antes do texto, no capítulo 13, Paulo faz menção ao poder do Espírito Santo, mas não é só ali. Nós poderíamos entender que Paulo estava falando de uma igreja que foi chamada para, no poder do Espírito Santo, exercer todos os dons esses que são, pelo Espírito Santo, ensinados mediante a palavra. Olha, não está no texto lá, mas você tem que entender isso, porque está na Escritura. Pior é que tem gente que escuta isso 15 anos e não aprende. Acha que pode dar qualquer interpretação da Bíblia, que é guiado pelo Espírito, ou que conhece muito a Bíblia, tem todas as ideias, né? Só se for ideia mesmo, porque ideia não tem. E nem vale. Por isso que não vale nossa opinião na palavra, ela é autoritativa. Por isso que temos que ter um norte. Isso não foi inventado por homem, gente. Isso foi extraído do que os textos mesmo bíblicos mostram. E daí a gente vai ver os textos para serem usados para determinados assuntos, ocasiões, mas sempre vendo essa visão. Como, por exemplo, em tempo desse de crise, quando você vê uma pessoa tendo um problema de ansiedade, como você vai escolher um texto? Você vai logo naquele texto lá, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Irmãos, aquela ansiedade ali não é a ansiedade que o psicólogo e os psiquiatras diagnosticam, não. Aquela ansiedade ali não é isso. Cuidado. Vai pegar o texto bíblico e achar que a ansiedade que a Bíblia fala é a ansiedade que te leva a tomar psicotrópicos ou remédios que traz transtorno de ansiedade. Não.
Precisamos de saber que aquela ansiedade dali são os afãs da vida, os desejos, as ambições, os cuidados que a gente tem, que a Bíblia diz que devemos evitar de sermos presos, de ficar presos a eles. Ou seja, de tentar estar no controle. Você nunca estará no controle de nada. O Senhor sempre está no controle. Então você lance sobre Ele todo o seu cuidado, porque Ele tem cuidado de vós. Ansiedade, toda essa preocupação com as coisas. Não, cuidado. Não é a ansiedade diagnosticada como doença nos nossos dias. Não é. Você precisa de entender que quando você vai aconselhar alguém com transtorno de ansiedade, por exemplo, você tem que levá-la a compreender que talvez ela pode até viver com isso, porque se tornou uma doença psicológica. Mas o que vale não é, o que é mais importante não é apenas ela se focar na doença. O que é mais importante é ela entender que ela é uma nova criatura em Cristo, se for um crente. Que apesar de ser uma nova criatura em Cristo, aconteceu essa situação. Isso não vai diminuir nem aumentar a sua fé. Pode até que seja que aumente. E nem vai tirar dela a certeza da salvação. Pode trazer algumas perturbações devido à estrutura humana. Mas a estrutura humana que a gente tem sofre por causa de quê? Da queda. Deus criou bom. Por isso que a gente tem esse desejo de que as coisas sejam boas. Mas não dá mais, porque estamos ainda na presença do pecado e das consequências que o pecado traz. Mas agora já estamos redimidos. Temos esperança. Cristo está restaurando todas as coisas em nós, para nós. A Ele a glória. Ah, pastor, mas não resolveu. Não resolveu. Então repete. Feito remédio. Repete. A grande questão é que as pessoas elas acham que o aconselhamento bíblico vai ser a solução de todos os males dela. De tudo. O aconselhamento bíblico vai dizer, olha, você nunca mais vai sofrer, como aquele slogan daquela determinada seita. Pare de sofrer. Não é isso. Então, por exemplo, o que eu falei, você vai pegar aquele texto de ansiedade e jogar para uma questão de transtorno de ansiedade. Não é isso. Você pegar texto de ansiedade, quando uma pessoa ela mostrar que ela está muito aperreada, porque ela não está conseguindo resolver isso, não está conseguindo resolver aquilo, porque ela está devendo, porque isso, porque aquilo, e ela está muito preocupada e isso está tirando-lhe a paz, então você vai usar o texto. Não se sobre ele toda a vossa ansiedade, não, ou aquele outro texto, não, andeis ansiosos por coisas algumas antes, sejam conhecidas perante o vosso Pai celestial, súplicas em oração. Tem muitas pessoas que pensam que tudo que está escrito na Bíblia, assim, porque as palavras que estão traduzidas até com um idioma mais moderno, para que todo mundo entenda, significa o que a gente está lendo no dia a dia. Não, calma, tem muitas palavras e termos que ganharam outros significados e que eles têm um outro significado em determinadas áreas de conhecimento, como por exemplo, eu acabei de citar a palavra ansiedade na psicologia não é a mesma coisa, nem sempre significa ansiedade na Bíblia. Tem cuidado. Temos que ter esse cuidado. Mas, por exemplo, quando formos falar de alguém que está triste porque não perdoou, não consegue perdoar um irmão, tem uma vastidão de textos claros, claríssimos. Sermão do Monte, de Paulo mesmo, aqui mesmo em Romanos, em João, 1 de João. Então, o aconselhamento bíblico, ele é necessário porque a pessoa ela é incapaz de fazer a vontade de Deus, precisa de um Salvador, e como cristão, depois de crente, e ela começa a se familiarizar com os ensinamentos bíblicos, ele depende deste acompanhamento de outros irmãos. Então, é necessário, irmãos, que isso nos traga um alerta. Nesse tempo de crise, a gente está vendo muitos cristãos. Eu quero fazer aqui uma pequena aplicação, porque o apóstolo Paulo, ele, ao falar que a Bíblia ela é a palavra de Deus, a Escritura, ela é inspirada para ensinar, repreender, corrigir, instruir na justiça. Ele não está falando que só alguns ensinam
e outros aprendem, que só alguns são repreendidos e outros estão repreendendo, que só alguns são corrigidos e outros estão corrigindo, que só alguns são instruídos na justiça, e outros são os instrutores. Não, Paulo está falando de todos os irmãos, todos nós. Alô, irmãos? Ok? Por favor, me dê um toque quem ficou comigo aí. Avise aí que está tudo bem. Me avisem. Ok, irmãos? Eita. Tá um problema sério aqui. Não sei, algum problema. E a gente não tem como. Vamos ver se isso consegue consertar, irmão. Então, tá tendo retorno agora, irmãos? Quem tá comigo aí, por favor. Ok? Dá para ouvir? Tá bom o som, a imagem? Tá tudo tranquilo aí pros irmãos? Tá tudo tranquilo aí, irmãos? Tá voltando aos poucos algum problema no meu aparelho, no meu aplicativo Android, no meu sistema Android, tá dizendo aqui. Mas vamos lá, vamos tentar terminar, ok? Deixa eu colocar aqui. Ok, irmãos? Tá ok, né? Vamos dar continuidade. Veja só. Então fiquem orando aí. Fica orando aí porque a gente precisa das vossas orações. Então a Escritura está nos mostrando no capítulo 3 de 2 Timóteo, versículo 16 e 17, que a igreja, todos nós precisamos da palavra de Deus para que sejamos aptos, versículo 16, e plenamente preparados para toda boa obra. O aconselhamento não vai ser eficaz se não estivermos aptos ou preparados pela Escritura. Sem a Escritura não há preparo, irmãos. Não tem esse negócio de talento, de dom, de isso, daquilo outro. Por isso que a gente vive no meio de uma geração que valoriza demais talentos na igreja. Deus não chamou a gente para estar desenvolvendo certos tipos de talentos na igreja, não. Deus nos chamou para fazer discípulos. O Senhor nos chamou para fazer discípulos. Porque há um processo de redenção se cumprindo. Deus não está chamando a gente para passar um tempo, ser uma comunidade, um clube de desenvolvimento de aptidões, não. A gente precisa de que muitos talentos se coloquem a serviço do Evangelho, mas isso não significa que isso tenha primazia. A primazia é a palavra de Deus, é um discípulo transformado, e isso é evidente na vida dele, preparado para toda boa obra, não é para qualquer obra. Não é para a obra que leva ele à vaidade. Lembre-se que Paulo falou lá em Romanos também. Plenos de bondade. Né? Bondade aí tem a ver com a intenção de fazer o que é bom e o que é bom e fazer o bem. A atitude que diga de fazer o que é bom e o bem no aconselhamento. E o bem não é só para mim, o bem não é só para o outro, o bem é para a comunidade cristã. Então, precisamos da Escritura. E saber usar a Escritura é importantíssimo. Então, eu vou aqui fazer um pequeno resumo para os irmãos entenderem. É mais ou menos assim. Agora, no começo da pandemia, o pessoal pegou um texto lá de Isaías, capítulo 26. Quem lembra? Quem lembra? Dá um ok aí. Eu vou ler aqui para vocês. Só para vocês lembrarem. Vocês lembram que disseram, nunca vi algo tão se cumprindo tão fortemente. Não foi? Tem gente que colocou lá assustado, né? Disse, tá se cumprindo mesmo. Tá se cumprindo. Não foi? Vá, meu povo, Isaías 26, 20. Quem lembra disso aí, por favor? Interajam comigo, gente.
Diga aí se vocês lembram, Isaías 26, 20 e 21, diz assim: vá, meu povo, entrem em seus quartos, tranquem as portas, escondam-se por um momento até que tenha passado a ira deles. Vejam, o Senhor está saindo da sua habitação para castigar os moradores da terra por suas iniquidades. A terra mostrará o sangue derramado sobre ela, mas não encobrirá seus mortos. Meus irmãos, esse texto aqui foi muito compartilhado, justamente, Ivânia. Esse texto daqui é um cântico de louvor que o Senhor fala quando ele fosse preparar o livramento de Judá. Quando Judá fosse liberto, Israel fosse liberto dos seus inimigos. Então, às vezes as pessoas pegam um texto como esse, literalmente por ver uma situação que está acontecendo. Olha, a Bíblia está se cumprindo. Calma. É porque geralmente a pessoa não conhece a literatura bíblica. Que era isso que eu quero deixar para uma próxima aula, né? Eu estou falando apenas do uso da Bíblia. Eu vou ver se eu consigo uma pessoa para me ajudar nessa questão do uso da literatura bíblica no aconselhamento. Vou ver se eu consigo. Então, eu anunciarei se eu conseguir. Se não, eu vou pesquisar para que eu traga para os irmãos. Por exemplo, a Bíblia tem algumas formas literárias que muitas vezes, por não ser conhecida por nós, a gente despreza. A gente não entende, aí pensa que todos os textos bíblicos são iguais. Mas, por exemplo, este autor aqui, chamado Gordon Fee, juntamente com Douglas Stuart, ele pelo menos ele diz que na Bíblia tem, no Novo Testamento nós temos epístolas narrativas. Na Bíblia a gente tem epístolas narrativas, parábolas, leis, profecias, sabedoria, salmos ou poesias e literatura apocalíptica. Narrativas, epístolas narrativas, 2, 3 evangelhos, 4 parábolas, 5 leis, 6 profetas ou profecias, 8 poesia, 9 sabedoria, 10 profecia apocalíptica. Veja, ele diz que há 10 tipos de literatura na Bíblia. Existem outros autores que eles simplificam, mas poesia, prosa, que tem a narrativa, tem as questões de história, poesia, que são os livros poéticos e outros textos poéticos que estão na Bíblia, como Abacuque, que é um texto poético, né? Algumas citações bíblicas que são como hinos, como músicas ou como poesia mesmo hebraica. Prosa, poesia, profecias, né? Que estão em diversos textos da Bíblia, sabedoria, como Provérbios, Eclesiastes e outros textos. Então, assim, você precisa de conhecer o material literário bíblico para fazer a aplicação correta. Veja, um dos livros mais usados no aconselhamento é Provérbios. Por quê? Porque é um livro de sabedoria. Era um sábio aconselhando os seus alunos, os seus jovens, as pessoas que ouviam. Eclesiastes também mostra o sábio, né, explicando a questão da vaidade da vida, enfim. E outros textos de sabedoria, como Jó mesmo, é considerado como um livro poético, mas também um livro de sabedoria, porque ele mostra ali algumas questões muito sérias, como do problema do mal, ali a aprovação que Deus traz para Jó. Então não é pegar qualquer texto de Jó e jogar ao ermo. Não, eu creio, irmãos, e isso aí eu creio que é quase que unanimidade entre os estudiosos. Eu não sou um grande estudioso, que a palavra de Deus lida, ela tem o seu efeito, sim, ela tem o seu efeito. Agora, ela mal usada, irmão, é difícil ela ter um certo efeito. Principalmente intencionalmente. Principalmente por pessoas que são intencionalmente deturpadores, querem enganar as pessoas, querem levar as pessoas a práticas que elas acham que é assim. Elas enganam, são enganados e enganam. Mas mesmo assim, quando a gente sabe que existem pessoas que pregam o evangelho, mas não tem aquele certo conhecimento,
mas tem o temor, é o nascido de Deus, a palavra de Deus atua. No entanto, a gente tem que ter cuidado para estudar sempre, para que a gente não caia como uma interpretação dessa aqui, achar que a Bíblia está se cumprindo, que a profecia está se cumprindo. Não, ela já tinha se cumprido antes. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? E a gente tem que entender isso na Escritura. Mas, preste atenção, um texto como esse que nós acabamos de fundamentar, toda a Escritura é apta. Não existe época, tempo, onde esse texto ele não é utilizável para a defesa da Escritura, para que possamos levar os irmãos a entenderem a importância de conhecer a Bíblia, para que no aconselhamento levamos os irmãos a entender que somente a Bíblia pode ajudá-los a serem úteis na obra do Senhor, a servir a Deus. Veja, é um material, é um texto de aconselhamento que você pode usar em qualquer instante para qualquer pessoa. Já existem situações, como se a gente fosse tratar de alguém numa situação dessa, como crise, que está vivendo uma situação de finanças ou conflito familiar por causa dessa aglomeração, toda essa bagunça que se fez na nossa vida, né, com a nossa rotina. Nós precisamos de textos específicos que falem da comunhão, da vivência no lar. E aí a gente vai precisar de ver os fundamentos de Deus para a convivência pacífica, não só no lar, mas em qualquer lugar. Quando nós olharmos mesmo lá no texto do Sermão do Monte, quando buscarmos textos sobre o perdão, sobre o suportar uns aos outros. Suportar não é... meu Deus. Não, suportar é dar apoio, é ser um sustentáculo no meio das situações. Então, a gente tem muito que aprender para aplicar a palavra de Deus devidamente às pessoas. E aplicando devidamente, daremos um aconselhamento que, no poder do Espírito Santo, com a atuação do Espírito Santo, ele trará os resultados no tempo certo também, não é? E aí o conselho bíblico para os tempos de crise é o mesmo. Vamos pegar aqui um exemplo bem simples de um conselho bíblico para um momento deste, né, que é um momento de extrema dificuldade que nós estamos passando, e que a gente às vezes pensamos que isso deveria acabar, isso deveria passar, isso deveria... Mas veja, o texto de Tiago, né, logo no começo da carta, Tiago, ele faz uma abordagem, né, da fé na prática, é o tema da carta, a fé na sua prática. Aí Tiago vai dizer aos irmãos no capítulo 1, logo no começo do capítulo, sobre tempos difíceis. Ele vai falar o seguinte, ele poderia muito bem dizer, vai passar, vai acabar. Ele faz assim, veja, versículo 12, capítulo 1, verso 12. Capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Meu irmão, você vai para o aconselhamento com a expectativa de que Deus vai usar o pastor, principalmente pentecostal pensa assim, e o Senhor vai usar o pastor e vai dar aquela palavra que vai mudar tudo, e eu vou sair de lá, e o Senhor vai te fazer promessa, Deus vai entrar, Deus vai dar uma palavra de promessa, eu vi um pastor que ele fala muito, uma ideia assim, que Deus vai trazer um novo, e que Deus vai dar chaves, né? Aí você vai, olha, muita tribulação, aí Paulo diz assim, Tiago diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Não, irmão, eu não quero essa mensagem não, pastor, eu quero aquela outra. Porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem que falte a vocês alguma coisa. Ou seja, vocês precisam... Ele vai dizer, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todo livremente dá de boa vontade, lhe será concedida. Se não consegue,
compreender, não consegue sabedoria, ou seja, a prática da palavra de Deus. Não é o entendimento das coisas apenas, não. É a compreensão do tempo das coisas mediante a palavra, mas também a prática em relação à atitude a ser tomada baseada na vontade do Senhor. Por exemplo, um exemplo de sabedoria. Lá no texto de Isaías, capítulo 53, 52, do 13, o Senhor diz assim no versículo 13, sobre Jesus, o servo sofredor, né? Capítulo 52, versículo 13. O meu servo procederá com sabedoria. Aí começa a dizer coisa completamente contrária ao que seria a sabedoria. Jesus ia sofrer, ia ser humilhado, ia ser desfigurado. Mas a sabedoria de Jesus estava justamente em obedecer ao Pai, em se submeter ao plano do Pai. Quando o crente começa a conhecer o plano de Deus, ele sabe que aqui nesse mundo ele vai parecer às vezes um derrotado. Mas a sabedoria que Deus dá, que não é deste mundo, que Tiago vai explicar mais lá na frente, essa sabedoria é uma dádiva de Deus. Essa sabedoria não é fruto de estudos. E veja que no versículo 12 ele vai dizer assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Veja, é um momento em que a pessoa está sendo tribulada, está sendo provado por Deus. Não é atribulado, viu? Tribulação geralmente vem de homens. Provado por Deus. E ele começa a ficar atribulado. Ele começa a ser tentado. Ele vai dizer aqui, Tiago, por causa da provação, a pessoa começa a ficar tentado porque que aquilo mude, porque Deus não devia vir assim, porque isso acontece comigo, porque eu estou assim, porque estou assado, e porque pessoas assim se levantam, porque eu estou vendo gente zombar da minha situação. Tiago diz: bem-aventurado é esse homem. Esse homem é feliz, porque ele está sendo provado por Deus, quando ele entende isso. E se ele não está conseguindo entender, peça sabedoria a Deus. E Deus não tenta ninguém, Deus prova para aprovar, para aprovar. Deus não vem para nos reprovar essa situação. Ele reprova o pecado em nós, mas isso é outra questão. Ele está falando de provações. Em relação às tribulações que a gente pode passar, e a gente pode vivenciar, a gente tem que entender que essas tribulações que são ocasionadas por homens e por situações no mundo, nos levam também ao fato de que nós precisamos de um aconselhamento da palavra de Deus para que vivenciemos isso e vençamos. Por exemplo, o próprio Tiago vai falar isso, né? Que a igreja deveria ser paciente até a vinda do Senhor Jesus Cristo, diante de tribulações, diante de todo tipo de situação que é contrária, que é adversa, sofrimento, perseverar. Ou seja, não tem um conselho às vezes somente para o agora, tem um conselho para o na frente, na promessa, para o adiante, para o futuro. E olhando para o futuro, você vai crer contra a esperança. Se você colocar sua esperança às vezes no momento, não olhar para o futuro, para o que está sendo redimido, você vai sofrer mais ainda. Sofrer a ponto de se sentir tentado contra Deus. Quando a gente sabe usar a Escritura, a gente leva esta porção para a pessoa. E a pessoa, ela precisa entender isso. Porque ela foi doutrinada nisso, ou ela está sendo doutrinada nisso. Que a Escritura não vem para nos dar aquelas respostas que às vezes a gente tanto queria. A Escritura vem para nos dar a sabedoria de Deus, a direção de Deus. O aconselhamento bíblico, ele tem a ver com isso. Pois, meus irmãos, usar a Bíblia na sua literatura, ou contando e obedecendo, ou como queira, respeitando a literatura bíblica, nos dá mais condições de aconselharmos melhor as pessoas, né? E, portanto, sabemos aplicar corretamente os textos, lembrando-nos que a Bíblia tem toda uma história da redenção que nos é contada, a história da salvação que nos é contada na queda, na criação, na queda, na redenção e na consumação. E ela, como livro, a Bíblia é uma obra literária
e tem sua literatura. Precisamos de respeitar. Precisamos respeitar essa literatura. Precisamos saber conhecer as profecias bíblicas, as que se cumpriram, as que não se cumpriram, para que possamos aplicar corretamente. Precisamos de conhecer a sabedoria bíblica, os textos de sabedoria. Como Tiago é uma carta que os historiadores defendem, os estudiosos, que foi uma carta baseada tanto na sabedoria do Antigo Testamento como nos ensinos de Cristo. Então, precisamos de conhecer sobre a poesia bíblica e o que ela está nos trazendo, né, para que vejamos essa poesia sendo aplicada em nossas vidas de forma eficiente, para que a gente não tenha certas conclusões, não tome certas conclusões, né, e isso nos faça ficar decepcionados com Deus. Como diz o texto, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. É bom lembrarmos que o Senhor, ele fará, esse tudo que ele fará é baseado na vontade dele, né? Então, não criar expectativas que o Senhor não dá. Ler um texto lá, que todos aqueles que em meu nome, que vocês pedirem qualquer coisa eu vos darei. E aí, né, vai pedir a Deus coisas que são impróprias até. E isso vai te frustrar demais, vai frustrar pessoas. Por isso que o aconselhamento bíblico ele é necessário. Irmãos, eu estou abrindo aí a oportunidade, se alguém tem alguma dúvida, nós temos aí alguns minutos. Se alguém tiver alguma dúvida, coloque aí. Eu concluo dizendo que nós queremos ajudá-lo a usar melhor a Bíblia para que você possa aconselhar em sua casa, seus amigos, seus irmãos em Cristo, até mesmo o pastor, aconselhar as pessoas que Deus tem colocado para conviver com você e também ser aconselhado, ser orientado pela palavra de Deus, né? É tão bom quando a gente erra e um irmão ele tem a palavra de Deus, ele sabe aplicar, ele chega para a gente, aplica a palavra de Deus, mesmo na gente que conhece a Bíblia. É tão bom, né? É muito bom. E isso é a obra de Deus, né? Isso é a vontade de Deus, que a igreja ela ajude, os irmãos ajudem uns aos outros pela palavra, pelo aconselhamento bíblico. Os conselhos bíblicos para um tempo de crise tem que vir da palavra, que é bíblico. Precisamos aprender a usar essa escritura. Você aprendeu alguma coisa sobre usar a escritura hoje? Você aprendeu? Me dê um retorno depois. Você quer aprender mais? A gente vai estar juntos, se Deus quiser. Próxima sexta, a gente vai falar mais um pouco sobre a literatura bíblica e, por conseguinte, nós vamos também pedir aos irmãos que tragam as suas dúvidas, as suas ideias, para que a gente possa aqui colaborar com os irmãos, tentar ajudar de alguma maneira. Eu quero orar por você e orar com você. Agradecer a Deus por essa oportunidade. Senhor, estamos diante da Tua palavra, estamos diante dessa escritura que nos tem dado a orientação, nos tem dado ao Senhor o ensino necessário para que agrademos a Ti, vivamos uma vida para a Tua glória. E hoje estamos, ó Deus, em um tempo tão difícil, em que nem sempre podemos contar com pastor, com amigos, com pastor, com pessoas que já conhecem um pouco mais a Bíblia. E precisamos, ó Pai, às vezes de conversar com irmãos. E esses irmãos às vezes não têm a mesma habilidade de usar a Escritura. Mas nessa noite, ó Pai, fizemos uma tentativa. Lutamos, ó Pai, contra nossas próprias limitações, para que nos dediquemos a entender a importância de usarmos a Escritura
para aconselhar os irmãos. Entender a história da Escritura, o que a Escritura nos mostra, Senhor. E assim, Pai, conhecer como aplicar esses textos. Ó Deus, não estamos vivendo tempos fáceis para que venhamos a colocar expectativas em falsas profecias, em promessas mal interpretadas da Tua Palavra, e nem, ó Deus, ouvirmos pessoas que querem nos provar que vivem uma espiritualidade fora daquela que a Tua Escritura nos mostra. Ó Deus, todos temos sofrido muitos ataques e também temos nos perturbado às vezes com todos esses males que têm sobrevindo ao mundo, à humanidade. Ó Deus, por causa do vírus, por causa das tensões políticas, por causa, Senhor, das decisões políticas em relação a nós, a Tua igreja, aos confinamentos. Ó Senhor, são tempos difíceis, tempos de tédio, tempos, ó Deus, de surtos, tempos de agonia, tempos de perplexidade, mas, ó Deus, também são tempos onde o Teu Espírito Santo está atuando, onde a Tua Palavra está sendo pregada, onde temos uma esperança, onde podemos nos voltar e entender que o Senhor nos fez uma promessa de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e o Senhor, quando consumar o século, nos levará para si e nos fará herdeiros do novo céu e da nova terra. Essa é a esperança que temos, para que nesses dias não nos sucumbemos, ó Pai, mas possamos nos alegrar nessa esperança. Senhor, alcança cada lar nesse instante, alcança cada família, cada casal, aqueles que estão brigados, que estão discutindo situações políticas, religiosas e cada vez mais se conflitando. Ó Senhor, que estão discutindo outras questões pessoais, por estarem vivendo essa proximidade, toda essa inquietação. Visita esses lares, faça-os voltar à Tua Palavra. Visita cada jovem, visita cada criança. Deus, com a Tua Palavra, que nós tenhamos, ó Pai, sabedoria, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos ensine a bondade, para que não venhamos a atacar, mas falemos a verdade em amor, e falemos, ó Senhor, desta verdade, sabendo que também somos necessitados dela, e assim compartilhemos uns com os outros. Nos dá, Senhor, mais conhecimento da Tua Palavra. Nos dá, ó Deus, para a Tua glória, para que Te honremos mais, Te temamos mais e sejamos mais compassivos para com os demais. Ó Senhor, dá-nos uma noite de paz, um sono tranquilo e reparador, abençoando cada irmão, cada família nesta noite, Pai. Abençoando cada vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Eu não sei se alguém colocou alguma pergunta aqui. Amém, irmão Josué. Que o Senhor continue te usando, te abençoando. Que o Senhor, que você possa ser este instrumento dele, para a glória dele. E você que tem nos acompanhado, nos ajude sempre em oração e ajude os demais também em oração. E lembre-se, se algum irmão ligar para você, já comece a pesquisar, a pensar nos textos. Às vezes você também vai ser pego de surpresa porque você também não pensou. Mas quando a gente pesquisa e estuda, a gente está mais preparado. Lembre-se, pegue os textos da Bíblia. Algumas Bíblias de estudo têm algumas verdadeiras chaves mesmo. Eles colocam lá chaves para aconselhamento, alguns colocam outros textos lá, outras coisas. E você pode já ir decorando aqueles textos, marcando se alguém ligar triste, se alguém ligar porque está de luto, se alguém falar comigo porque está com um filho rebelde, então está com situação financeira ou situação que se eu não posso ajudar financeiramente, vou ter que ajudar com a palavra. Mas sempre lembre-se, o Senhor quer te usar.
o Senhor te usa para a glória dele. Então, prepare-se, meus irmãos, prepare-se, certo? Depois a gente vai fazer esse curso de forma mais aprofundada, a gente vai dar um passo a mais, mas aí a gente vai ter que ter alguns critérios, algumas regras para que a pessoa possa fazer parte, porque já iremos ter que fazer uma videoconferência, né? Se Deus quiser, é o que estamos pretendendo, principalmente para a liderança local de todo o nosso campo. Eu espero que o Senhor nos dê essa condição. Então, já contando com vocês, os irmãos aqui de Riacho, amanhã queremos fazer uma pequena faxina na igreja pela manhã. Então, aqueles que puderem nos ajudar, né? A gente poder vir aqui, temos que dar uma limpada porque entrou muita poeira aqui na igreja e também com a chuva. Então nós precisamos de deixar o templo limpo. Alguns irmãos também temos que fazer uma arrumação aqui atrás. E agradeço para os irmãos que estou aqui avisando logo para não esquecer, se puderem nos ajudar. Só uma pequena observação, irmãos. Só uma pequena observação. Na próxima semana também acaba o lockdown, ou seja, o confinamento, né? Não sei nem falar inglês. E eu espero que os irmãos estejam bem atentos e sabendo que nós não estamos obedecendo ao governo. Nós estamos seguindo a orientação, porque a gente não quer criar tumulto. A decretação ou o decreto de confinamento não pertence à esfera do Estado, do governador do Estado, nem de prefeito. Isso não é constitucional. As pessoas estão aí andando para tudo que é lugar, mas a gente não pode fazer um culto com 10, 15 pessoas. Isso não é bom. Isso não é constitucional e não é pelas vidas. Ninguém é doido, ninguém está colocando a vida de ninguém em risco. Eu queria deixar bem claro aqui para os irmãos que eu mesmo vou lembrar disso. Eu vou lembrar desse confinamento na próxima eleição. Eu vou lembrar. Eu estou gravando muito bem o nome e a cara desses homens que dizem que é pela vida e estão fazendo isso pelas nossas vidas. E nós estamos aí vendo muitos crentes surtando. Não é anormal isso não. Muitas pessoas que também não são crentes desesperadas por causa do confinamento, por estarem em casa. Então, esta live que eu fiz hoje, a minha intenção, meus irmãos, é que vocês aprendam, coloquem em prática, mas que também lembrem-se, não somos de ferro. Por isso nós precisamos de fazer esta aplicação direta à nossa situação, a situação que a gente está vivendo. Se esta ordem dos nossos líderes fosse uma ordem justa, não estava causando tanto incômodo e tanto malefício mental, moral, jurídico a tanta gente. Então, nós queremos dizer para os irmãos que o fato é este. E eu agradeço a Deus que vos dê graça e sabedoria. Agradeço muito a Deus que Ele está nos sustentando mesmo. Mas não podemos ficar olhando isso de braços cruzados. Então a semana que vem é uma semana crucial. Orem, porque existem pastores na área religiosa, pastores em outras áreas profissionais. Pessoas estão se preparando para que entendamos, meus irmãos, e as autoridades elas entendam que eles não são os nossos donos, nem são dono do país, nem são o dono do poder. Eles são apenas autoridades constituídas. E nós temos que lembrar disso nas próximas eleições. Nós temos que lembrar disso. Não podemos esquecer, meus irmãos. É muita tribulação vinda desses homens.
Eles atribulam a vida, principalmente dos pobres e dos menos favorecidos. E o outro conselho que eu lhe dou: pare de estar assistindo notícia que só lhe causa mais medo, mais desespero, mais revolta. Deixe isso de lado. Deixe isso de lado, para que você também proteja sua mente. Proteja sua mente e proteja seu coração. Não entre nessas discussões de fanáticos. A gente não tem nenhum político de estimação. A gente não fez aliança com nenhum deles. Mesmo se você votou em algum deles, Deus não te chamou para você viver uma idolatria do Estado, nem uma idolatria de ninguém. Você tem que idolatrar ninguém, nem o próprio Deus. Deus não é ídolo. Somente a teu Deus adorarás, só lhe darás culto. Não parta em defesa de político algum. Fanatismo causa miopia cognitiva. Você passa a ter incapacidade de perceber, tanto na visão como no intelecto, coisas que estão na sua cara, como por exemplo, muita gente está brigando aí na internet por causa das questões ditas pelo presidente da República, mas está esquecendo dos malefícios que o nosso governador e alguns prefeitos estão juntamente com ele causando aqui no nosso estado. Então, isso é miopia cognitiva. E cuidado que quando você começa a defender alguém que é um ídolo, você começa a sofrer por essa pessoa. Sofrer de fato. E isso pode te trazer problemas psicológicos. E até problema do coração. É sério, isso não é brincadeira. Então, fuja dessa situação. Fuja de tudo isso. Deixe isso de lado, para que você não perca o norte. São essas três coisas que a gente está falando: o abuso de autoridade do nosso governador e alguns prefeitos que o seguem. Paz, Otoniel, lembre-se, as pessoas, quando a gente enche nossa mente com notícias televisivas, tanto manipuladas como que esclarecem demais, e a gente vai sofrer muito mais, porque a gente fica recebendo informações que não dá para digerir tão fácil, com tanta luta, e o fanatismo político. Fuja disso tudo, irmão. Fuja disso aí. Fuja, entregue isso na mão do Senhor. Porque, com certeza, isso terá um resultado, terá uma consequência. Tanto para nós como para eles. Eu queria dar esse conselho de amigo. E o que eu acho, não importa. O fundamento para tudo isso é lembrar que nós estamos diante de um Deus que cuida de nós. Estamos servindo a um Deus que cuida de nós. Então, Deus em Cristo vos abençoe. Um ótimo final de semana para aqueles que ficarão em casa. Orem para que o Senhor nos dê condições de passar por essa situação a todos nós. Paz, meus queridos. Vou concluir aqui. Paz. Olha para aí. Agora é... Olha para a Vânia. É cotovelo, né? Tá ok. Deus abençoe.